Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque o que acontece? Às vezes a gente faz aquele texto, né, é, no Facebook e tal, só que muitas pessoas, às vezes, para elas não terem de repente o hábito de lerem um livro e tal, para essas pessoas é o seguinte: qualquer texto vira textão, e é compreensível isso, porque a pessoa não tem um hábito da leitura, né? Então, para ela, qualquer coisa vira um texto enorme e muitas vezes elas acabam não lendo, acham chatice ler. A respeito do que eu vou falar agora é o seguinte, ó, muitas pessoas, eu acho que 85% das pessoas brasileiras, elas acreditam na mitologia cristã, é mitologia, tá? Sabe aquela mitologia lá dos Zeus? Então, é mitologia para você, não é? Então, é mitologia mesmo, a tua também, a tua crença é mitologia. É que você só acha a crença dos outros mitologias, né? Mas a sua também é mitologia, pode ter certeza disso. Então, a mitologia cristã, ela fala categoricamente que, tipo assim, nenhum Jesus vai voltar mais. E não é eu que estou falando isso, é a própria Bíblia que fala. Então não tem nem como você, de repente, fugir disso. Porque chega a ser até um paradoxo, porque assim, ó, se você acredita realmente na Bíblia, tu vai ter que ler a Bíblia lá e tu tem que entender que, realmente, é a Bíblia que está falando que Jesus não vai voltar mais. Por que não vai voltar mais? Porque a própria Bíblia afirma categoricamente que ele, se tivesse que ter voltado, ele teria voltado naquela época, naquela situação hipotética. Se você se reportar a história mesmo, ES, tá? Não com H. Se você se reportar a história bíblica, imaginando que aqueles acontecimentos todos ali no Oriente Médio aconteceram de fato, quem criou toda essa mitologia e tal, ela queria, num cenário, jogar a volta desse Jesus ali mesmo, naquela situação. Não ia demorar, tipo, anos. Seria uma coisa muito rápida, seria coisas ali de semanas, meses no máximo. Não demoraria nem um ano, tá? E depois eu vou explicar do porquê que no máximo, não poderia demorar nem 100 anos, tá bom? Eu vou explicar tudinho. Aí vocês vão entender por que, tipo assim, realmente Jesus nenhum vai voltar. Mesmo que, tá? É óbvio que nenhum Jesus existiu, tanto que ele não é nem considerado um personagem histórico realmente com H, salvo os historiadores, né, cristãos que tentam colocar esse personagem aí na história. Mas qualquer historiador realmente sério, com a verdade, sabe que isso aí esquece. Então, mas enfim, eu vou colocar aqui textos bíblicos, tá? Por que esse tal de Jesus aí não vai voltar? E se vocês realmente acreditam na Bíblia, né? Vocês têm que acreditar no que está escrito aqui, beleza? Ou vocês agora vão ficar escolhendo versículozinho. Esse aqui eu não acredito não. Eu acredito naquele lá que fala que ele é bonitinho, legal, loirinho, dos olhos verdes, né? Aquele branquinho lindo, um gato, né? Como se tivesse pessoas assim no Oriente Médio com essas características, né? Mas enfim, vamos lá. Vou dar aqui alguns exemplos bíblicos, tá? Eu vou falar aqui e vou, com certeza, também colocar aqui capítulos e versículos, tá bom? Para que as pessoas não pensem assim, mas tu tá inventando isso. Não, eu vou colocar capítulo e versículo. Se você não acreditar em mim, você pega a tua Bíblia lá, aquela Bíblia que tu não usa, que fica às vezes em cima da geladeira com folhinha ali dentro ali. Ou então você só abre nos Salmos. Então, essa Bíblia aí tu tem em casa, né? Então abre ela, porra. Se eu estiver mentindo, tu chega, Hélio, tu tá mentindo, não tá escrito nada disso não na minha Bíblia e tal. Então vamos lá. Pois nós vos dizemos pela palavra do Senhor Deus, tá? Que nós, os viventes, que sobrevivermos, olha só, nós, é o escritor da época que está falando isso. O escritor da época lá está falando isso. Nós, os viventes que sobrevivemos até a presença do Senhor, de modo algum precederemos aos que adormeceram na morte. Porque o próprio Senhor descerá. Olha isso. Ele está falando que ele não vai. Olha só o que ele está falando. O próprio Senhor descerá e os que estão mortos em união com Cristo se levantam primeiro. Os que já estão mortos naquela época. Depois, nós. Olha só o que o escritor está falando. Ele está se colocando ele ali mesmo. Ó. Depois, nós, os viventes, que sobrevivermos, ou seja, aqueles que ainda estão vivos e não conheceram a morte física, né? Seremos com ele arrebatados.
Olha isso. O próprio escritor está falando que quando Jesus voltar, os que já morreram se levantarão primeiro. Jesus vai chegar lá e vai levantar os mortos, aquela palhaçada toda. E depois, nós, quer dizer, é ele escrevendo, ele se enquadra nisso. Nós, os que sobrevivermos, quer dizer, o que não morreu, a gente que ainda não morreu, vamos ser com eles arrebatados. O escritor, ele estava falando aqui que demoraria 2000 anos para algum Jesus voltar? Óbvio que não, porque o escritor sabe que ele próprio não ia viver 2000 anos. Como que ele acha então que estaria vivo na época que Jesus voltasse? Seremos arrebatados em nuvens para encontrar o Senhor no ar e assim estaremos sempre com o Senhor. Se você tem uma Bíblia, você vai ter que abrir ela no livro, tá? Eu sei que às vezes muita gente não sabe nem usar a Bíblia, não sabe como encontrar capítulos, versículos, é fácil. Tu abre a Bíblia no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, e você vai lá no versículo 15 do capítulo 4 e vai estar escrito isso lá, tá bom? Aí tu vai pegar a Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 17, está escrito tudo isso que eu acabei de mencionar. E veja bem, notem que, até eu coloquei aqui, o escritor bíblico afirma que Deus havia revelado a ele que os que sobrevivessem até a volta de Cristo, grupo seleto esse que ele se incluía, seriam arrebatados em nuvens. Fica evidente que tal escritor ele tinha plena convicção de que o retorno de Jesus ocorreria ali dentro do tempo de vida dele mesmo. Dele mesmo. Tem outras coisas aqui, veja bem. Mas tem se aproximado o fim de todas as coisas. Olha só. Isso está escrito há 2000 anos atrás, tá? O escritor falou aqui que há 2000 anos atrás ele disse que estava se aproximando o fim de todas as coisas. Sejam ajuizados e vigilantes, visando as orações. Pedro, capítulo 4, versículo 7. Pode abrir sua Bíblia, está lá escrito. Tem se aproximado o fim de todas as coisas. Ou seja, o escritor, há 2000 anos atrás, disse que o fim de todas as coisas estava próximo. Outro relato aqui. Ó. Digo o seguinte, irmãos. O tempo que resta é reduzido. O livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Tá bom? Se você achar, vai dando pause no que eu estou falando, vai procurando lá os livros, está tudo lá. O escritor de Coríntios falou que o tempo que resta é reduzido. Ele disse isso há 2000 anos atrás. Vamos ver mais aqui. Pois ainda por um pouquinho, sabe o que é pouquinho? Tu acha que 2000 anos é pouquinho? Não é não, né? Tu não tem paciência para esperar um ônibus, porra, 30 minutos, 40 minutos, 2000 anos é pouquinho agora, porra. Ó, pois ainda por um pouquinho, e aquele que vem chegará, e não demorará. Ó, abre tua Bíblia aí, ó, livro de Hebreus, está lá escrito Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Olha isso. Pois ainda por um pouquinho, e aquele que vem chegará, e não demorará. Tais passagens provam empiricamente que o retorno desse Jesus era iminente, ou seja, não ia demorar nada. Olha só isso aqui. Mas foi com sangue precioso, como de um cordeiro sem mácula, sem mancha, sim, o de Cristo. Olha, deveras ele era conhecido de antemão antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos. O escritor de Pedro, capítulo 1, versículo 20, está afirmando aqui categoricamente que esse tal de Jesus aí, ele foi manifestado no fim dos tempos. Olha só, ele está falando que na época ali, tá, que Jesus ali andou sobre as águas, desculpa, não tem como ele dizer, e que amaldiçoou uma figueira, ele está falando aqui que aquela época ali era o fim dos tempos. Estão entendendo isso? Observe que o escritor aqui faz a questão de afirmar que Cristo ele só foi manifestado no fim dos tempos. Ora, se Jesus foi manifestado em seu tempo ali na terra para seu propósito de salvação, e que o escritor afirma que foi manifestado no fim dos tempos, obviamente acreditava que aquela época em qual Jesus foi manifestado era sem dúvida o fim dos tempos.
Se ele não achasse aquilo, ele não teria comentado, escrito isso. Ou seja, a Bíblia, ela é o quê? Ela é um relato de achismos pessoais. É normal, ó, você pode pegar hoje em dia, você vê um crente, tá? Você pega qualquer crente aí, independente do Deus que ela acredita. Se ele vê uma situação, suponhamos, vou te dar um exemplo, né? Todo mundo, quando está doente, procura um médico. Não procura um médico? A pessoa não passa ali por uma bateria de exames, ela não torce ali para sempre pegar um bom profissional ali adequado, que vai ali fazer com que achar algum diagnóstico que ela venha a ter. Depois que ela passa por todo esse processo, às vezes ela está com câncer, ela vai lá, faz quimioterapia, ela faz radioterapia, ela se trata com o melhor oncologista que existe. Só que o que ela vai achar por ela acreditar? A quem ela vai agradecer depois da cura? O médico? Pode até agradecer, mas a quem ela vai falar assim, caramba, olha, não foi a rádio que me curou, não foi a quimio, não foi o oncologista, eu me tratei do câncer graças a Deus. Ou seja, se ela tiver que escrever um livro contando a vida dela, ela com certeza vai colocar lá no livro, e eu fui curada de um câncer por causa do Senhor, do Deus que eu acredito, Deus vivo, aquela coisa que eles falam. Mas é verdade isso? É mentira. Ou seja, é o achismo pessoal de uma pessoa que crê em algo e ela está escrevendo coisas, ela está relatando o que ela acha, só que o que ela acha está muito longe de ser a verdade absoluta. A Bíblia é isso, é um livro, é um relato de achismos pessoais. Eram pessoas ali que acreditavam nessas lendas e elas relatavam o achismo pessoal dela. E olha no que elas acreditavam. Agora tem mais aqui, voltando. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho depressa. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Está escrito justamente isso. Ó. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho depressa. Ou seja, quem é que dá testemunho de todas essas coisas? Segundo a própria narrativa aqui, é como se fosse o próprio Jesus afirmando categoricamente, sim, venho depressa. Veio depressa? Faz 2000 anos que ele falou que viria depressa. Hein? Vamos lá. Tal, isso aqui não importa. Tá, vamos mais aqui. Eu deixei tudo anotado aqui, tá ok? Reparem em Mateus 24, 34. Ó, o livro de Mateus 24, versículo 34. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que vocês entendem por geração? Aí aqui vem o problema. Um monte, todos eles. Aí sim eu posso generalizar mesmo, porque não tem como. O que eu vou falar aqui, todo líder religioso vai criar essa desculpa esfarrapada para falar o seguinte, para a ovelhinha que está ali, né? Gente, vocês têm que entender que quando Jesus cita esta geração, ele não está falando daquela geração, ele está falando de uma coisa futura, de uma... Gente, não é isso. Até porque, se você pegar, olha só, todas as respostas esfarrapadas e respostas idiotas que os líderes religiosos criam, inventam para iludir as ovelhinhas ali, a continuar frequentando a igreja, a continuar dando dízimo, elas não têm nem... Essas desculpas, elas não se encontram nem dentro da Bíblia, gente. É sério, essas desculpas que eles dão aqui não são nem bíblicas. São, de novo, achismo pessoais do próprio líder religioso, porque ele tem que se safar, ele tem que continuar ganhando dinheiro. Aí ele vai ficar pensando, porra, mas caralho, tá escrito aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essa geração é há 2000 anos atrás. Era aquela geração ali. Só que se isso está escrito na Bíblia, o pastor, o padre, ele tem que arrumar uma desculpa para falar, pô, peraí. Aí, caramba, mas e agora? Se o próprio Jesus falou que ele voltaria naquela geração lá, então já era para ele ter voltado. Mas, porra, se as minhas ovelhinhas souberem disso, eu perco a mamata, eu perco minha casa no condomínio fechado, eu perco meu carro. Então é o seguinte, eu vou criar uma desculpa aqui, porque a ovelha acredita em tudo mesmo, né? Se falar que a cloroquina salva, é porque a cloroquina salva e acabou. Para que teste científico? A ovelha vai acreditar, pô. Para isso ela é ovelha. Só que são desculpas esfarrapadas. Tá escrito, ó.
Em verdade, e está falando que é verdade, não está falando que é mentira. Ó. Em verdade vos digo, que não passará esta geração, ele está falando isso há 2000 anos atrás, naquela geração. Esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus, capítulo 24, versículo 34. Abre lá a sua Bíblia, está escrito. Aí a pessoa vai falar assim, Hélio, mas espera aí, essa geração aí, como você sabe quantos anos deveria ter essa geração? Né? Aí é fácil explicar isso aí. Eu vou colocar aqui o seguinte. A própria Bíblia, ela fala para você o que é geração. E agora, de novo, não sou eu falando, tá, gente? Eu não estou inventando o que é uma geração para a Bíblia. É a própria Bíblia admitindo, afirmando, olha, o que é uma geração, tá? No arcabouço bíblico ali. O que a Bíblia fala que é geração? Geração é esperar 2000 anos? A Bíblia fala isso. Olha, geração não é aquela geração não, tá, gente? Geração é esperar mais de 2000 anos para a volta de um ser. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o seguinte, eu vou dar exemplos aqui do que a Bíblia fala do que é geração e ela coloca até datas nisso. Ó, você aí que pega a sua Bíblia aí que está em cima da geladeira, cheia de poeira, que você não lê, né? E acha que são os ateus que estão errados? Então, pega a tua Bíblia lá, abra ela no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é fácil de achar, é o primeiro livro da Bíblia, tá? O livro de Gênesis, capítulo 15. E você vai ler do versículo 13 até o versículo 16. Refere-se ao tempo que os descendentes de Abraão ficaram escravos durante 400 anos e que só a quarta geração seria liberta. Olha só, no livro de Gênesis aqui, ele está dando um parecer do que é cada geração. Preste atenção que eu vou ler de novo, hein? Gênesis 15, versículo 13 até o versículo 16, ó. Aqui vai relatar o tempo que os descendentes de Abraão ficaram escravos durante 400 anos, 400 anos, e que só a quarta geração seria liberta. O que significa? Se 400 anos é considerado 4 gerações, então cada geração equivale a 100 anos. Entenderam aqui? Ou seja, quando Jesus fala ali, eis que venho nessa geração, essa suposta volta, se ele estivesse realmente falando a verdade, se tivesse realmente existido todas essas lendas, essas histórias, essa tal volta não poderia passar de 100 anos, gente. Acordam? Por que, Hélio, que não poderia passar de 100 anos? Porque é a própria Bíblia que está falando o que ela considera geração. E, de novo, eu não estou inventando isso. Tá? Aqui está escrito. Ó. Se 400 anos é considerado 4 gerações, é porque, biblicamente, cada geração equivale a 100 anos. Entenderam? Agora tem outro porém. A Bíblia não cita só o termo geração quando ela é ligada a tempo. Ela cita geração em outros sentidos também. E eu vou te falar qual é esse outro sentido. Então aqui, só para frisar, né? Então, quando citado, eis que volto nessa geração, tal retorno não poderia demorar mais que 100 anos. A Bíblia também usa o termo geração para designar descendências familiares, né? Às vezes a gente também fala isso, na minha geração, né? Quer dizer, nessa minha descendência, não estou falando da descendência do meu avô, nem do meu bisavô, estou falando na minha descendência, né? Nessa geração minha aqui. É normal a gente falar isso. Só que mesmo assim, a Bíblia, ela explica o que é essa geração quando se trata de descendências familiares. Ó, no relato de... Aí tu vai ter que abrir o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 17. Afirma que houve, e não sou eu, tá? É a Bíblia falando. Ó. Em Mateus, capítulo 1, 17, afirma que houve 14 gerações entre a deportação da Babilônia até o mito Jesus. Tá? Ora, sabemos que a deportação da Babilônia, isso é histórico, tá? 600 anos antes de inventarem o tal Cristo. Tá? Agora, se dividirmos 600 anos por 14 gerações, chegaremos a 42 anos por geração. Vocês estão entendendo? Vou repetir de novo. Ó. O relato de Mateus 1,17, ele vai falar ali toda a geração ali, até chegar em Jesus. Só que ele afirma que houve 14 gerações entre a deportação da Babilônia até o mito de Jesus.
Sabemos que a deportação, uma vez que tu já sabe quando foi a deportação da Babilônia, fica fácil você contar. São 600 anos. Só que 600 anos, dividido por 14 gerações, vai dar cerca de 42 anos por geração. De novo, mesmo se lá, quando Jesus disse que viria nessa geração, mesmo se ele estivesse citando que essa geração seria não uma geração de tempo, mas uma geração de descendência familiares, mesmo assim, tal retorno não poderia passar mais do que 42 anos. Ele não poderia ficar mais do que 42 anos sem voltar, senão ele estaria o quê? Mentindo, caindo em contradição. Vocês estão entendendo? É assim, se você não estuda a Bíblia, você vai acreditar nela. Tu não está estudando, tu não tá observando os erros, tu está só lendo e você não está usando o teu senso crítico para analisar se aquilo ali é verdade ou não. Aí fica difícil. Aí é fácil chegar e falar assim, pô, esses ateus aí, eles não sabem de nada. Eles são, como que é? Porque a igreja, ela fez o seguinte, né? A igreja sempre, uma grande prostituta que é, o que ela vai sempre fazer? O seguinte, ó. Para todos que não acreditarem na gente, a gente simplesmente extermina e mata. E foi assim que o cristianismo ele ocorreu no mundo todo, né? Os cristãos iam chegando ali com todo aquele apoio ali político, né? Constantino teve tudo a ver com isso também ali, quando pegou e colocou a religião cristã estatal ali em Roma. Então é o seguinte, eles iam nos vilarejos ali, quem não começasse a adorar o novo Deus seria exterminado, qualquer um. Agora tu vê lá, pessoas ali com armas, espadas, guilhotina. Meu, estão te obrigando a ser cristãos. Tu vai fazer o quê? Tu vai ser obrigado, meu. Se tivesse isso hoje no Brasil, tanto que muitos líderes religiosos, eles tentam sim colocar uma teocracia no Brasil. Né? Eles odeiam a laicidade. Todo religioso, no fundo, ele não gosta da laicidade. Né? Ele quer sim, eles têm inveja até dos países muçulmanos, que lá eles vivem numa teocracia. Né? Quantos cristãos, às vezes, quando se confronta com ateus, né? E eles, assim, Facebook, né? Em redes sociais, e eles começam a ver, pô, peraí, mas caraca, eu tentei aqui colocar um versículo pro cara aqui, mas o cara foi lá e rebateu a minha ideia e tal. No fundo eles sabem, porra, tem alguma coisa errada, porque porra, o cara tá me mostrando o capítulo, tá me mostrando o versículo. E eles ficam, porra, porque a fé é isso, né? A pessoa que ela tem uma crença muito grande, ela não gosta de ser confrontada com a crença. Isso faz com que ela tenha um repúdio com aqueles pensadores que estão ali beliscando ela, estão falando, cara, leia, cara, a gente não tem raiva nem ódio de vocês. A gente só quer que vocês... E de detalhe, eu não tô nem pedindo que vocês pensem igual a mim. Cara, a gente só quer que vocês pensem, cara. Não é possível, cara, em pleno século XXI, vocês acreditarem numa mitologia, e quando você abre o livro, é notório que é uma mitologia. Gente, lá tem cobra falante num jardim mágico, gente. Por favor, acordem pra realidade, cara. Não é possível que vocês vão ficar sendo enganados, porra, dando dinheiro pra malandro, sabe? Até quando isso, gente? Acordam pra realidade, pô. Ó, só para terminar aqui, beleza? Cadê aqui que eu coloquei aqui mais versículos aqui para provar que realmente não sou eu que estou falando, tá? Tá. Falei sobre a geração aqui, né? Tá. E disse aqui. Disse ainda duvidam. Observam as narrativas bíblicas do próprio. Aqui é como se o próprio Jesus estivesse falando, tá? Biblicamente aqui é como se o próprio Jesus estivesse falando. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve. Ele usa o termo breve, tá? Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 26, versículo 64, tá ok? Olha o que ele fala, vireis em breve. Isso foi dito há 2000 anos atrás. Breve, né? Tá. Agora tem outro aqui muito legal também, esse aqui eu adoro. Em verdade, vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
É sério isso, gente, ó. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 28. Olha aqui o que o suposto Jesus está falando, ó. Alguns há dos que aqui estão, ele está falando ali há 2.000 anos atrás, que aquele grupo que estava com ele ali, assistindo as palestras dele ali, que eles não iam provar a morte até que vissem ele próprio vindo. Vocês estão entendendo? Eu vou ler de novo. Ó. Em verdade, está falando que é verdade. Em verdade vos digo que há alguns que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, 28. Repare que nesse versículo, segundo a Bíblia, é o próprio Jesus que está afirmando que muitos que andavam com eles ali, muitos que seguiam eles ali, os seus discípulos, né, alguns morreriam antes de ver Jesus retornando do seu reino. Muitos ali não iam morrer antes de ver. Todos ali já morreram há mais de 2.000 anos atrás e ninguém viu nenhum Jesus voltar. Tais palavras bíblicas foram escritas cerca de 2.000 anos. Todos nós sabemos que todos que andavam ali com Jesus já morreram e nenhum viu Jesus algum voltar, pois nenhum Jesus voltou, nem voltará, simplesmente porque a Bíblia admite que sua volta seria naquela própria geração. Eu até fiz um textinho agora aqui para vocês não ficarem tão tristes assim, tá? Ó, não fiquem tristes. Os hindus também rezam para um Deus que não existe, ou seja, não tem por que vocês ficarem tristes, cristãos, porque vocês não são os únicos grupo religioso que reza para um Deus que não existe. O hindu também. O hindu, eles estão rezando para um Deus ali que não existe. Isso é motivo para eles ficarem desesperados? Saírem se matando, saírem se agredindo? Não, não precisa. É só tu cair na real. Quando você era criancinha e acordou para a realidade e descobriu que Papai Noel não existia, você ficou magoado ao ponto de querer, sei lá, assassinar as pessoas. Papai Noel não existe, agora? Como que eu vou fazer? Como que será o mundo sem Papai Noel? Não. Normal, tá? Acorda só para a realidade. Aliás, todo homem que reza para um Deus, reza para o vazio, reza para o inexistente. Não passa de um monólogo. Entenderam? Quando você tá ali, ó, se ajoelhando, inclusive ajoelhado, sabe que é uma coisa assim, tipo, é humilhação aquilo, né? Na verdade, ali você dobra o joelho, né? É um posicionamento mesmo de humilhação. Você está se humilhando ao seu amigo imaginário, né? Para nada, você é um monólogo. Tá bom, gente? Ó, eu vou terminar por aqui porque já tem, 27 minutos aí já de vídeo. Eu não queria nem me estender muito assim, é porque, cara, não tem como, né? Então eu só gostaria que vocês realmente não acreditassem no que eu estou falando. Porque se você também acreditar em mim, você não vai estar diferente do crente que está acreditando num livro que uma cobra fala, tá ok? Eu queria que vocês realmente pegassem a Bíblia de vocês ali, abrissem nos capítulos ali. Se vocês não lembrarem, vai dando pause no vídeo, pega o livro, abre capítulo, versículo, investiguem, gente, ó. Investiguem sim, porque, cara, sabe por que eu falo tudo isso? Se as pessoas tivessem só a fé delas ali e ficassem dentro da igreja delas, não teria problema nenhum para mim, não teria mesmo, nem para qualquer um outro ateu. O problema da religião é quando o crente, ele quer impor para a sociedade que só a versão dele é a verdade. E o Brasil que a gente está passando hoje, tudo que a gente está vendo acontecendo hoje no Brasil, tá, gente, é graças à religião, sim. Essa desgraça toda que a gente está passando é graças à religião. Sabe por quê? Se você pegar a grande maioria maçante aí das pessoas que votaram no atual presidente aí, esse idiota, né? Cara, 90% delas são cristãs. Então tu tá vendo ali crente dando voto para um cara que é a favor da arma, né? Tu tá vendo crente ali dar voto para um cara que fala explicitamente ali que quilombola tinha que ser pesado em arroba, né? Chamando quilombola de gado, de animal, né? São essas pessoas também que são negacionistas em relação à ciência, né? São essas pessoas aí que são contra a vacina, né? É o governo que mais, eu acho que no mundo todo, eu não fiz nenhuma pesquisa ainda para falar no que eu vou falar, mas agora é um achismo pessoal meu, tá? Eu não fiz pesquisa para isso, mas eu não vejo um outro país
né? Salvo os Estados Unidos também, com Trump lá, mas que agora também esse ano vai mudar um pouco. Eu não vejo outro país negando tanto a ciência em relação à vacina quanto o Brasil, devido ao atual governo que está, devido às pessoas crentes no Deus judaico aí, além da judaica cristã, ter dado voto para esse cara. E agora sim eu tenho que ficar contra, porque isso está me atingindo diretamente. Ou seja, o pensamento, a linha de raciocínio cristã, ela me atinge, porque ela saiu de dentro da igreja, ela foi para a política. Ela foi para a sociedade e ela está me atingindo diretamente. Né? Então, isso se me afeta diretamente, eu tenho que fazer algo contra. Não é chegar lá e matar ninguém, não. Até porque eu sou totalmente contra a arma, sou totalmente contra essa política de armamento. Não é assim que se resolve as coisas. Sabe? É que nem eu estou falando para vocês, é estudar, é pesquisar, cara. Não é possível que você ainda vai ficar acreditando num livrinho mágico que começa com cobra falante e termina com dragões de 7 cabeças. Acordar para a realidade, né, gente? Boas, valeu, obrigado aí, tá bom?